Ei, pessoal, bem-vindas. Esse daqui é o mapa do ingresso do Sol em Sagitário, tá? E eu vim falar um pouquinho desse mapa porque ele rege esse tempo, esse mês, né? Ele vai falar um pouquinho sobre as energias que estamos trabalhando. Então, eu vim falar um pouquinho sobre Sagitário. Esse canal é um canal que eu chamo de educação cósmica, porque ele está tentando propor um espaço de aprendizagem através dos astros, através da astrologia, mais uma astrologia esotérica também, espiritual, baseada na ciência espiritual. Então, fica ligada, os conteúdos têm toda essa base, curte aí e segue o canal para você saber mais. Mas vamos lá. Esse daqui é o mapa do ingresso do Sol em Sagitário. Vamos olhar para Sagitário? Primeiro, entender que Sagitário tem essa força em nós, que é a força de ir além do que aquilo que foi definido para nós na nossa mente, ou nas nossas repetições, ou nos processos que a gente passou no nosso ambiente mais familiar. Sagitário é o oposto Gêmeos, então Gêmeos está lá, aquele aprendizado que eu tive na infância, aquelas repetições de padrões que aconteceram, e Sagitário lá do outro lado dizendo assim, a gente precisa ir além dessa camada, né? Além dessa parte. Então, a energia sagitariana, ela tem a ver com as universidades, com os estudos, os grandes estudos que a gente faz, com a religião, de alguma forma. Ninguém vai para uma religião para permanecer com a mesma mente. A gente vai para uma religião para ampliar, né? Para expandir o nosso senso de espiritualidade, também o nosso conhecimento. Então, todo lugar e toda expansão que nós realizamos na nossa vida tem a ver com essa energia jupiteriana também no nosso mapa. Procura lá Júpiter no seu mapa. Em breve tem a trilha do conhecimento aqui que eu vou falar de Júpiter, mas também tem a ver com essa energia de Sagitário. E nesse mapa, vamos olhar para ele, porque Sagitário ele vai te perguntar assim, né? Do que você está buscando? Para onde você está indo? E essa pode ser uma pergunta que fique norteando esse tempo para nós, sabe? O que nós estamos buscando? Sagitarianos são grandes buscadores. Porém, se eu estou sempre buscando algo além, 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 eu nunca vou chegar, certo? Porque é buscar um caminho que nem existe. Isso pode acontecer com essa energia sagitariana. Então, de novo, o que você está buscando? Como você está buscando também? E por onde, quais são os caminhos que você está caminhando para buscar isso? Então, são essas perguntas que vão dirigir, né, direcionar esse momento. Então, vamos olhar o mapa. Esse mapa ele tem Saturno, Netuno, Urano, Mercúrio, Júpiter, todos em retrogradação. Você tem certeza de onde você está indo? Não tem. É para rever as certezas de verdade, assim, é para olhar e fazer uma revisão das nossas certezas, tá? E vamos olhar para a nossa necessidade, assim. Quais são as nossas necessidades? Porque está lá, ó, Lua em Sagitário, Marte e o Sol, que acabou de entrar em Sagitário. Então, essas necessidades estão muito grandes sobre a necessidade de liberdade, a necessidade de fazer algo maior, algo diferente. Isso vai nortear a nossa vontade, tá? E a nossa necessidade lunar. Então, possivelmente, vai ter alguma coisa a ver com aquilo que você tinha de vontade quando criança também, sabe? O que você tinha vontade quando criança? Dá uma olhada, é bem interessante. Só que, qual é o mecanismo que você faz, talvez desde muito pequena, de expandir lá e conquistar o mundo e depois voltar e fazer a mesma coisa? Então, isso é um lugar de cuidado desse céu, que pode ser que esse exercício te revele muitas coisas. Esse céu te ajuda a fazer esse exercício e pode te ajudar a revelar muitas coisas. Principalmente porque tá um céu muito revelador, tá? Sonhos. Vamos falar sobre sonhos? Os sonhos, eles fazem a gente sair de um lugar, poderia dizer miserável. Os sonhos fazem a gente sair de um lugar miserável, sabe? Então, sonhe. Às vezes a gente está numa pior, às vezes a gente está numa pior. Então, como os sonhos, eles também trazem para nós uma capacidade de idealizar possibilidades. Então, os sonhos não são assim, estou sonhando sem estar com os pés no chão. Pode ser, mas os sonhos que vão trazer possibilidades para sua vida. Então, esse trígono de água que está aí no céu, então vamos lá, esse Saturno, Netuno, Júpiter, conversando com o pessoal dali de Escorpião,
nossa, eles vão trazer os sonhos, as possibilidades de você sonhar, as possibilidades de você intuir como caminhos transformadores para o seu futuro, tá? E o que que você está fazendo com os seus sonhos? O que você está fazendo com isso que você acredita, ou com isso que é o seu propósito, ou com isso que é o seu trabalho espiritual? Então tem essa, ou com isso que foi te dado, tá? Te dado também pela sua própria ancestralidade. O que que você está fazendo com isso? Então isso tudo é uma grande responsabilidade, talvez forte demais, para uma temporada sagitariana. Então não tem a ver, ainda mais com esses planetas retrógrados, não tem a ver com o movimento de sair construindo e fazendo, não, tem a ver com se inspirar, tá? Vamos nos inspirar para onde, qual o caminho que isso pode me levar, que tenha propósito, que tenha sentido, que tenha significado, tá? Esse mapa, ele fala um pouco disso. Alguns desafios desse mapa, tá? Esse Quirón em Áries também. Então, esse Quirón em Áries, conversando com Júpiter, respira. Pode trazer, né? Porque é muito importante esse Júpiter nesse momento do Sol em Sagitário. Então, o Júpiter, ele é um lugar onde a gente precisa olhar no mapa. E o Júpiter está lá, conversando com Plutão do outro lado e conversando com Quirón. Algumas mudanças que foram propostas para o seu futuro pode ser, né, que elas sejam muito ousadas, tá? E são. São ousadas. Claro que tem desafios internos de você fazer, principalmente das suas sombras, dos seus controles, mas esses sonhos também são projetos novos, caminhos novos. E está sendo desafiador olhar para eles, por quê? Aí o Júpiter retrógrado. Se pergunte por quê, tá? Pergunte da onde está a origem ancestral desse medo da mudança, desse desafio de mudar, desse desafio de talvez encarar a morte de algo. Aonde que está esse Júpiter retrógrado te contando assim que talvez esse é um lugar a ser reavaliado e que é bem ancestral, pode ter conexão com pai, pode ter conexão com, como eu falei, né, com as forças ancestrais de outras pessoas da sua família que já passaram por essa situação, pode ter a ver com a sua infância, é ir lá olhar, tem que olhar. E ele conversa com Quirón. Então, assim, algumas situações que podem, de fato, te trazer um pouco de raiva. Então, aonde você está fazendo só porque você está com raiva, sabe? Eu quero fazer para mostrar para o outro que eu dou conta. E não vai rolar. Esse Quirón é um grande curandeiro. Então, ele também está falando da energia sagitariana. Por isso é importante olhar para ele. Porque ele é um grande curandeiro. E ele tem forças para sair do lugar onde ele está. Ele precisa lembrar que aquilo que machucou, realmente machucou, é difícil até de voltar a acreditar, é difícil de voltar a ter fé no amor, é difícil de voltar a ter fé na família, coisas desse tipo, sabe? Mas também é a força que deixa ele capaz de realizar coisas diferentes mais para frente. Então é muito poderoso esse céu, ele é um mapa alquímico, tá? De uma revolução que vem de dentro e não de fora. E, de alguma forma, eu diria também que esse céu está sendo um espaço cuidado, sabe? Está sendo um espaço cuidado. Tipo assim, eu falei isso na live, né? Tipo uma barreira de corais que a onda bate e não deixa chegar naquela praiazinha que você só tá ali nadando, sabe? Assim, se entendendo. Então, esse é um bom momento para trazer esse modo eu vou me entender. Como eu estou lidando comigo mesma, como eu estou lidando com as minhas próprias energias. Então, pessoal, acho que é isso. Esse sol tá lindíssimo, faz um sextil para Plutão, como eu falei, mudanças que você pode fazer, mudanças para o seu sol que te iluminam e que você deseja fazer com trígono para Saturno, para Júpiter. Você tem as ferramentas, vamos lá, vamos fazer, tá bom? Bom, a Lua lá em Sagitário que dá uma discutidinha com Saturno e com os nodos, essa Lua em Sagitário, então muito cuidado com os desejos de liberdade sem compromisso. Então, pessoal, é isso que eu poderia trazer, 10 minutinhos rapidinho, só para mostrar esse mapa e um pouco disso que
Vamos respirar nesse mês. Um beijo e até a próxima.